ano 1981. Testemunho de Aslesha Narayana, da cidade de Madras, Índia. No meu país a religião que predomina é o hinduísmo, religião com muitos deuses e vários pensamentos filosóficos. As variedades doutrinárias desse país confundem a nossa mente. Não existe um ensinamento certo, todos são válidos, nós temos que escolher um segmento. A prostituição sagrada que existiu na década de 40, onde as mulheres se prostituíam dentro do templo de Puri já não tem mais. É uma forma de sexo ritualizado. Elas faziam para agradar a sua divindade. Enquanto a estátua de sua divindade, que era o seu esposo, ficava perto do templo da prostituição. Até na década de 80 ainda tinha 4 mulheres que ainda eram prostitutas sagradas. Eu era uma moça de 20 anos e tinha esse desejo de ser uma prostituta de uma divindade, cantar, dançar e oferecer música ao meu esposo Deus. No Sri Lanka, as prostitutas sagradas eram castas e não podiam ser tocadas pelos homens. Essa tradição também acabou, mas eu alcancei o tempo delas e tinha esse desejo. A minha família hinduísta era seguidora do Dharma, que é a lei de práticas. A minha família tinha livros de yogas, que são ensinamentos de práticas cheias de doutrinas hinduístas. Na nossa lei, o Deus que acreditávamos é supremo e cósmico, que é adorado de muitas formas como pedras, árvores, flores, insetos e animais. As divindades estavam em todas as partes da matéria. A nossa sociedade é estratificada, que são organizações que dividem as classes sociais em alta, média e baixa. Quem é da casta pobre, nunca poderia ser rico e subir de casta. Ele teria que praticar a lei do karma, que é boas ações, práticas corretas e procurar fazer o bem para que em outra vida pudesse nascer rico pertencendo a uma casta alta. Os hinduístas acreditam na Sansara, que é a reencarnação, que dá a possibilidade de quem viveu uma vida miserável, renasça rico em uma família próspera para gozar dos prazeres de um corpo perecível e mortal. O Sanatana Dharma é o caminho eterno que todos acreditam, para serem livres da reencarnação. Pessoas que acreditavam ter nascido várias vezes desejavam atingir o moksha, que é um estágio da libertação da reencarnação. As pessoas que atingiam o moksha não podiam mais reencarnar e assumiam uma identidade de um Deus, ficando livre, unindo-se com o universo. Essa fusão cósmica universal é a união da alma com Deus. Eles acreditam que o universo é um Deus. Quando essa união do homem e do universo acontece, ele atinge um estágio de perfeição divina e não pode mais reencarnar. No país eles adoram a trindade hinduísta, que são Shiva, o destruidor, Brahma, o criador, e Vishnu, o conservador. Toda a criação do universo estelar, lua, sol e céu azul, eu acreditava que era Brahma que tinha criado o mar, as florestas e animais. Eu imaginava o grande poder de Brahma, e quando acontecia desastres, como terremotos, tempestades, inundações causadas pelos rios e mares, eu pensava, é obra de Shiva, ele está destruindo a natureza. Acidentes de carro, ônibus, trem e aviões, quando acontecia, o povo ficava com medo de Shiva, e faziam oferendas para ele. Na minha casa, eu com minha família fazíamos atos de adoração com oferendas, incensos, flores e frutos aos deuses. Fazíamos mantras, que são orações de louvores a qualquer uma divindade. Eu prestava culto ao deus Ganesha, que é o da sabedoria, e pedia para ele me fazer acertar todas as questões das atividades escolares, e acontecia como planejava.
O meu pai fazia culto ao deus da guerra, e do clima chamado Indra. Quando os dias estavam chuvosos, meu pai pedia para Indra mudar o tempo. E quando estava calor, o meu pai pedia para a deusa Yaruna mandar chuva. Essa deusa, segundo a nossa doutrina, é responsável pela chuva, céu e oceano. O povo da Índia fazia oferenda para a deusa da generosidade, pureza e prosperidade, que se chama Lakshmi, para uma colheita de sucesso. O meu tio pedia dinheiro e prosperidade para Lakshmi, e acontecia. Houve um tempo que duas famílias ricas começaram a ter inveja uma da outra. Tudo isso era para conseguir influência política. Uma dessas famílias fizeram oferendas para a deusa Kali, para destruir a outra família, e o mais impressionante é que a família foi atingida pela feitiçaria e começou a ficarem pobres, seus bens materiais estavam acabando, sua propriedade de plantações e de criações de animais foram destruídas pelo fogo, até os carros foram queimados. Segundo a doutrina hinduísta, a deusa Kali comanda a criação, transformação e a destruição. Eu acreditava que Kali havia feito isso. Vendo o poder da deusa Kali, eu pedi para ela me transformar em uma pessoa especial, já que transformação fazia parte de seus poderes, e tudo o que tinha pedido estava acontecendo. Eu e a minha família fazia ritos de purificação nas margens do rio. A gente se banhava com folhas e cantava Gayatri mantra. Quando a gente voltava para casa, continuava a adoração para aquelas imagens. O nosso lar era altares de demônios. Eu pedia para a deusa Kali criar em mim uma personalidade de uma pessoa cheia de carisma. A minha personalidade mudou, todos gostavam de mim. Na verdade eu estava possuída pela deusa Kali, e logo consegui um casamento que durou um dia de festa, muita comida na mesa e fartura. Na nossa tradição, casamento com vestidos coloridos é comum. Antes da cerimônia do casamento, as minhas mãos, pés e braços foram tatuados com tintas. Essas tatuagens henna desaparecem com alguns dias. Essa pintura que foi feita em mim é um ritual de sedução para casamento. Eu fazia mantras todas as noites, pedindo pureza para a deusa Lakshmi, responsável pela purificação. Fazia isso depois do meu casamento. Queria ser uma esposa pura para o meu esposo. Minha irmã pediu para Yama matar essa mulher. Poucos dias a mulher apareceu morta dentro do rio. Ela foi vítima de afogamento. Eu sabia que Yama foi o responsável por esse afogamento. A África é famosa por suas feitiçarias, mas, não se enganem, a Índia é pior do que a África em feitiçaria. O país todo se entregou para os demônios. O povo adora 24 horas sem parar. Na África são poucos que se dedicam o dia todo. Na Índia o país todo são idólatras. Vários principados estão ali. Os ares daquele lugar está infestado de demônios. Eu contemplei com os meus olhos espirituais trilhões de demônios voando no céu da Índia. O céu azul ficou negro. Aquela infestação impedia que o sol irradiasse a terra. Estava de dia, mas parecia de noite. Eu dizia para minha irmã Chandra: parece que estamos em trevas. A minha irmã disse: não, o dia está de sol, são apenas 11 horas da manhã. Era verdade, estava de dia, tudo normal, mas através dos olhos espirituais, estava tudo em trevas. Eu vi Yama, o deus da morte, matar pessoas enforcadas. De repente a sua respiração acabava e pessoas caíam mortas. O rapaz se suicidou com uma corda amarrada no seu pescoço. Yama entrou dentro do motor do carro e fez bater em outro carro. Yama fazia um homem matar o outro. Hoje sei que ele é um demônio ceifeiro da morte, pertencem a uma classe de demônios que tiram vidas.
A morte é um principado horrível, o cavaleiro amarelo do Apocalipse. Ele não pode estar em todos os lugares, somente Deus que é onipresente, mas os seus agentes da morte estão pelo mundo espalhando a morte. Esse principado que se chama Morte, comanda legiões de ceifeiros da morte pelo mundo. A mesma coisa é o Cavaleiro Vermelho do Apocalipse, é outro principado que comanda legiões de demônios derramadores de sangue. O Cavaleiro Preto, que é outro principado que comanda legiões de demônios, causadores de guerras pelo mundo inteiro. Indra, o deus da guerra, é apenas um demônio que cumpre ordens desse grande principado do Apocalipse. Yama, que se diz o deus da morte, aqui na Índia é apenas um empregado a serviço dos grandes principados. Esses demônios de pequenos escalões enganam as pessoas se passando por um deus ou por um principado. Eu queria atingir a consciência de Deus e as bênçãos de um divas. Quem são os divas? São as entidades celestiais para o hinduísmo, eles funcionam como anjos ou deuses. Vou revelar os significados dos adornos. Eu usava um anel no dedo, anelar para o casamento com uma divindade. Quando colocamos anéis nos dedos, estamos casando com um demônio, o dono desse anel. Eu queria ser uma Devadasis, que é uma prostituta sagrada, mulher de uma divindade. Com aquele anel eu estava casada com a divindade, coloquei um colar no meu pescoço e consegui atrair uma força do mal para mim. Aquilo me dava poder de sedução e domínio sobre os homens. Por onde eu passava, os homens me cobiçavam, vivia rodeada de pessoas. Eu tinha um espírito de atração com aquele colar, todas as joias circulares sendo anéis, coroas, cintas, colares, gargantilha e pingentes, conduz o espírito de atração. Pessoas podem seguir você, dependendo do ritual que é feito em uma joia que tem a forma de círculo. O espírito maligno disse: não largue da minha coleira. Tem pessoas que fazem o ritual para ficarem visíveis através de joias circulares. Eu vi um caso de um homem usar um anel e ficar invisível. Ele furtava muito dinheiro na frente das pessoas e elas não viam. A forma circular de cada joia para o hinduísmo significa vida. Eu usava um colar desses e um espírito assumiu o controle da minha vida. Quem usa colar ficam submissos aos demônios. Observem como os cachorros são controlados. Eles são controlados pelos colares. É assim que os demônios controlam as pessoas, através de colares, pingentes e gargantilhas. O demônio que eu casei em um ritual, ele me chamava de cadela por causa do colar de submissão. Eu cheguei no nível de espiritualidade, que podia ver esse demônio através de um ritual que fiz na minha testa. Um guru fez um apetrecho, que é uma pequena bolinha vermelha feita de tinta. Esse apetrecho ficou na minha testa, e se chama bindi, um ponto vermelho. Quando o guru terminou de fazer esse ritual, eu senti uma dor de cabeça. Ele disse que o espírito da odalisca entrou em mim me possuindo. Ele disse que eu iria seduzir homens e mulheres. Aquele ponto vermelho significa o terceiro olho que vê aquilo que os olhos não vê. Depois ele me vendeu um apetrecho de pedra, uma espécie de brinco que fica na testa, para atrair poderes ocultos. Depois daquele ritual, passei a ver os demônios com o terceiro olho. Somente eu, que via os espíritos, mas ninguém da minha família. Eu comprei 2 pulseiras, uma para o pulso esquerdo que significa sorte e a outra para o pulso direito que significa prosperidade. Essa pulseira da prosperidade, muitos pastores compravam para distribuir para as pessoas da sua igreja. Eu vendia bastante delas. Quando eu usava essas pulseiras, uma voz dizia: é a minha escrava, a minha prisioneira, está presa a mim.
tudo isso é verdade, olhem para os antigos escravos que tinham correntes em seus pulsos. Essas pulseiras têm uma energia negativa que muda sua personalidade. Eu tinha tornozeleiras, quando comecei a usar, uma voz dizia: esse pé seguirá a mim para onde eu for. Eu usava brincos e uma voz dizia: a sua mente é minha. Eu via algumas coisas entrando dentro dos meus ouvidos. Qualquer brinco que é usado no ouvido, nariz ou sobrancelha que faz parte da cabeça, a pessoa está oferecendo a sua mente em possessão, com exceção do brinco ou piercing na língua ou nos lábios, que entrega a boca em oferenda aos demônios. A Índia é um berço da vaidade e vende todos esses acessórios para o mundo. Todas as joias que saem da Índia para o mundo são consagradas aos demônios. O espírito mau que aparecia para mim, que eu acreditava ser de uma divindade, me pedia para colocar o brinco. Quando eu coloquei o brinco, o espírito mau olhou para mim e disse: você é minha. É uma marca que dá uma possibilidade de ser a minha esposa. Ezequiel 16:13-14. Assim foste ornada de ouro e prata, e o teu vestido foi de linho fino, de seda e de bordados. De flor de farinha te nutriste, e de mel e azeite. E chegaste a ser formosa em extremo, e subiste até a realeza. Correu a tua fama entre as nações, por causa da tua formosura, pois era perfeita, graças ao esplendor que eu tinha posto sobre ti, diz o Senhor Deus. A beleza que falo é o seu esplendor que Deus colocou sobre a igreja. Os brilhos das joias simbolizam aqui a glória de Deus. Apocalipse 19:7. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. O adorno é a glória dessa cidade, não feita por materiais da terra, e muitas usam essas passagens de adorno para se envaidecer com as joias perecíveis da terra. Toda a vaidade dessa terra pertence ao diabo, ele é o dono das riquezas terrenas. Os adornos trazem energização para o meu corpo, ligando a minha alma aos espíritos. A minha sensibilidade espiritual aumentava. O Senhor abomina as joias da terra. Diz ainda mais o Senhor: porquanto as filhas de Sião se exaltam, e andam com o pescoço erguido, lançando olhares impudentes. E quando andam, caminham afetadamente, fazendo um tilintar com os seus pés. Portanto o Senhor fará tinhoso o alto da cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá a descoberto a sua nudez. Naquele dia tirará o Senhor os ornamentos dos pés, e as toucas, e adornos em forma de lua, os pendentes, e os braceletes, as estolas, os gorros, e os ornamentos das pernas, e os cintos e as caixinhas de perfumes, e os brincos, os anéis, e as joias do nariz, os vestidos de festa, e os mantos, e os xales, e as bolsas, os espelhos, e o linho finíssimo, e os turbantes, e os véus. E será que em lugar de perfume haverá mau cheiro, e por cinto uma corda, e em lugar de encrespadura de cabelos, calvície, e em lugar de veste luxuosa, pano de saco, e queimadura em lugar de formosura. Teus homens cairão à espada e teus poderosos na peleja. As suas portas gemerão e prantearão, e ela, desolada, se assentará no chão. Isaías 13:16-26. Eles usam Jeremias 2:32 para justificar as suas vaidades. Porventura se esquece uma jovem das suas joias, ou uma noiva de seus adornos de núpcias? No entanto, meu povo há muito tempo não se lembra mais da minha pessoa. As joias e os adornos significam a pureza, vestes brancas resplandecentes. A santidade para Deus faz os seus servos brilharem, não por decoração de joias pelo corpo.
Você pode estar se perguntando, eu uso joias, mas não sinto nada disso. O fato de não sentir não livra a sua personalidade das influências do mal e das possessões. As joias são condutores malignos de demônios. Quem usa elas estão dizendo, pode vir espíritos, eu sou seu. Eu tinha um marido, ele se chama Rangedra, nós concordamos que eu seria a esposa de uma divindade. Para meu marido, que acreditava que casar com um deus é honra, ele não tinha noção daquilo que estava acontecendo, somente ouvia esse espírito e falava com ele. O meu marido não acreditava nessas coisas de aparição, ele me chamou de louca. Eu sentia as vibrações de energia no meu corpo, porque ele estava em um nível espiritual muito alto. Quando se atinge a esse estágio, seu espírito fica sensível. Antes de chegar nesse estágio, eu usava adornos e não conseguia sentir nada. Agora, nesse estágio, eu ficava sedutora e cheia de energia dos adornos. Eu via os raios das pedras das joias penetrando no meu corpo e grande quantidade de energia que fluía dentro de mim, para obter poderes e me tornar uma semideusa. Eu teria que despertar os 7 pontos de energias que são os chakras, que são centros de energias que regem a nossa estabilidade física, emocional, intelectual e espiritual. Os meus chakras estavam desequilibrados segundo um guru, que fez um ritual no meu corpo que estava deitado em uma cama. Os 7 pontos da minha coluna vertebral começaram a girar. O guru disse: esses pontos são como antenas que recebem energia do mundo espiritual para ativar os chakras. Agora que os 7 pontos estão ativos, eles vão se fundir com os caminhos invisíveis da sua alma e serão condutores de energias do mundo espiritual. Quando meditar, sentirá prazer na busca da materialidade. O seu mantra é Lã, ligado com o elemento terra, e a cor é vermelha. O seu primeiro chakra ativado está conectado com essas coisas. O seu segundo chakra é a meditação, é um mantra Van, ele está ligado com o equilíbrio, sedução e o sexo. A sua cor é laranja e o seu elemento é a água. O seu terceiro chakra é a meditação, é um Rã, sua cor é amarela, e o elemento é o fogo. Será egocêntrica sentindo-se como Deus, fará sinais sobrenaturais, pessoas sentirão a chama do fogo em você que arderá no seu corpo. O seu quarto chakra é a energia que vai circular pelo seu corpo, sentirá compaixões das pessoas, e fará curas ao tocar nelas. Sua cor é verde e o elemento é o éter. O seu quinto chakra é a meditação, é An, o elemento é éter, cor é azul. Terá comunicação com o mundo espiritual através de sua alma. Pessoas que ofender você irá revidar com o seu temperamento. O seu sexto chakra é a meditação, é o mantra Om, o elemento é éter, cor é o branco. Terá intuição e revelações espiritual. A visão do terceiro olho se abrirá para o mundo espiritual. O seu sétimo chakra é a meditação, é o Chan, a sua matéria transcenderá para se conectar com Deus. A iluminação encontrará você, a sua energia estará conectada com a energia do universo, e toda a energia do mundo irá passar para o seu corpo. O Guru disse: os 7 chakras estão ativos no seu corpo. Você está preparada? Depois dessa ritualização ele foi embora. Depois dessa ativação de energia, realizei várias curas de câncer. Feridas que não cicatrizavam foram fechadas com apenas um toque de minhas mãos. Curei cegos, e fiz pessoas doentes se levantarem da cama. Eu tinha uma energia que fluía de mim para o corpo das pessoas. Elas sentiram prazeres quando tocavam em mim. Muitas riam, ficavam alegres e caíam no chão por não suportarem o fluxo de energia que saía do meu corpo. Muitos pastores, ao ver que eu realizava muitos milagres, se
se interessaram e foram fazer rituais com o mesmo guru para ativar os seus 7 chakras para realizar operações e sinais de maravilhas. Um espírito mau assumiu o controle do corpo desses pastores. O que mais me chamou a atenção é que pastores estão importando isso para as suas igrejas. Esses chakras de energias foram introduzidos em muitas igrejas saindo daqui da Índia. A Igreja de Jesus está em perigo. Vigiem e despertem. Essas energias sempre vêm com legiões de demônios para dentro do corpo. Na Índia acreditamos nos avatares, que são manifestações corporais da divindade suprema de Brahma. A maioria das pessoas cultuam avatares mais próximos, como o Krishna. Os Bhaktis são devotos de Vishnu. Os Brahmanes são adeptos do deus Brahma. Esses discípulos são os Shrautins. Seus deuses podem ser avatares que são suas formas corporais. Eu estava pensando em trazer a forma corporal da divindade que havia casado. Ele é um espírito que tem a aparência humana. Fiz um ritual de invocação para o espírito. Fiquei trancada no meu quarto. O meu esposo dormiu na sala enquanto fiquei 7 dias trancada no meu quarto. O meu esposo fez uma fenda debaixo da porta para colocar comida e água para mim todos os dias. Ele deixava água e comida debaixo da porta. Um dia sua curiosidade fez ele olhar pela fenda da porta e sentiu uma forte radiação que cegou um olho seu. Nesses 7 dias, por causa do ritual que fazia dentro do meu quarto sem poder sair, uma grande radiação emanava do meu quarto. Qualquer pessoa que tentasse entrar ali dentro morreria. O espírito da divindade se encarnou em um corpo físico, e teve relações sexuais comigo. No 7º dia saí do quarto, carregada e cheia de energia. O meu esposo ficou assustado comigo. Um mês depois estava grávida daquele espírito do mal. O meu esposo sabia que eu não saía de casa, passava o dia todo com ele. A gente tinha feito um plano para ter filho no ano que vem. Ele usava anticoncepcional para não me engravidar. O meu esposo ficou apavorado com essa gravidez sobrenatural. O povo da vila começou a me tratar muito bem. Eles diziam: "Tu carrega uma semente de um Deus." Um missionário veio em meu país. O seu nome é Alain Courtney. Ele é da França. A primeira casa que visitou foi a minha. Eu ofereci uma xícara de café. Ele disse que iria achar um lugar para ficar durante e depois iria voltar para o seu país. Ele olhou para mim e disse: "Essa criança que está esperando em seu ventre é maligna. Essa criança não irá sobreviver. A vontade de Deus é que essa semente não viva." O missionário disse: "Eu tive uma visão com esse lugar. Vi uma fumaça de incenso subindo para os ares através das oferendas e milhões de pessoas dessa nação caindo no inferno." O missionário foi embora e o espírito do mal que havia me casado me disse para ir para a cidade de Varanasi, onde muitos acreditam ser a porta do céu. Essa cidade é a mais mística da Índia, e a grande escada que dá acesso ao rio Ganges, que segundo a tradição liga a terra a Deus. As pessoas levam oferendas a Shiva e se banham no rio Ganges. As cremações dos corpos acontecem todos os dias. O corpo do morto toma o último banho da purificação. É colocado em uma pilha de madeira com flores. Logo o corpo é levado em uma maca e oferecidos às vacas que andam livres pela cidade considerada sagrada. Segundo a tradição indiana, as ações de cada pessoa que morreram determinará na próxima reencarnação de outra vida se ele vai ser de uma casta melhor. A religião do hinduísmo acredita que a reencarnação é o único meio que pode fazer o pobre ser rico na próxima vida, já que ele não pode subir de casta quando ainda vive. Essa é a crença deles.
Depois da purificação e cremação, as cinzas são jogadas no rio sagrado. Em cada rua da cidade de Varanasi tem um templo onde as pessoas levam as suas oferendas. O principal templo de Shiva se chama Golden Temple ou Kashi Vishwanath na língua indiana. É cheio de policiais armados que vigiam e revistam o povo. As portas do templo têm detectores de metais e somente os indianos que podem entrar. Não pode levar celular e nem fotografar o interior desse templo, que tem mais de 3.500 anos. É o mais famoso e sagrado templo hindu dedicado ao deus Shiva. Fiquei hospedada nessa cidade. O espírito mau que dizia ser o meu esposo queria que fizesse um ritual para abrir portais espirituais na cidade de Varanasi. Eu disse que não conseguia. Esse espírito ficou irado comigo e chamou outros espíritos maus. Eles me suspenderam e jogavam-me na parede. Fiquei um dia todo apanhando desses demônios até que resolvi fazer o ritual da meia-noite. Chamei algumas pessoas para me ajudar com o ritual. Fizemos 1 hora tentando abrir os portais do mundo espiritual. Fendas em formas de luz se abriram e sombras negras saíram daquele mundo para o nosso. As pessoas que estavam comigo não suportaram a radiação infernal e morreram. A gente caiu em um lugar muito escuro e aquele espírito mau que se dizia meu esposo disse: "Aqui é o inferno." Eu disse para ele: "O que eu estou fazendo nesse lugar?" Pensei que era uma lenda. Aquele espírito disse: "Esse lugar é para os cristãos, católicos e muçulmanos e para todos aqueles que não seguem as leis dos deuses da Índia." Aquele espírito enganador mostrou-me cristãos, católicos e muçulmanos no inferno. Ele dizia que os praticantes do hinduísmo vão para o céu. Comecei a caminhar e vi os indianos que morreram junto comigo no ritual. Eles estavam queimando no fogo do inferno. Eu disse para ele: "Você disse que os praticantes da religião hinduísta não viriam para esse lugar." O espírito disse: "Eles são transgressores da lei Dharma." Eu disse: "Eles ajudaram a abrir os portais e você manda para o inferno. Deveria dar outra chance para eles." Aquele espírito disse: "Existem leis divinas que não podem ser quebradas. Quem está aqui não volta mais. Está fora do meu alcance tirar vocês." Eu disse: "Me tira desse lugar horrível e fedorento. Está muito quente aqui." Ele disse: "Eu não posso, não tenho a chave, não posso tirá-lo daqui, não posso tocar em você. Estou esperando ordens divinas para ver o que posso fazer com sua alma." Eu disse: "Ordens divinas? Não é um Deus?" Ele respondeu: "Eu sou Shiva, a quem o seu país venera. Não somos deuses, todos são demônios a quem vocês adoram. A minha aparência real não é essa, vou lhe mostrar." Aquele homem de bela aparência se transformou em um monstro horrível. Ao ver aquele demônio horripilante, comecei a gritar e legiões de demônios apareceram naquele lugar. Minutos depois eu estava em casa deitada na cama. A minha família estava ao meu redor chorando. O missionário Alain estava com a minha família. A minha mãe disse que eu e mais 3 pessoas estavam mortas perto do rio Ganges. A minha mãe disse: "Uma pessoa de Varanasi encontrou o número do telefone da minha família e ligou passando a notícia que eu havia morrido." Ao chegar na cidade já estava morta. Os médicos liberaram o seu corpo e trouxemos você morta para cá. E o missionário Alain disse que Deus mandou ele vir aqui. O missionário fez uma oração e você voltou a respirar. Alain disse: "Deus mandou vir na sua casa e fazer uma oração, para ressuscitar os mortos e saberá que ele tem a chave da vida e da morte." O seu espírito estava no inferno naquele momento, quando eu orava para você e nenhum demônio poderia lhe tocar. Alain disse:
A reencarnação não existe. Nenhum espírito se funde com o universo. Só existe dois caminhos, o céu ou o inferno. O seu caminho é uma mentira. Todas as religiões criadas pelos homens é um labirinto sem saída. E o seu destino é a perdição eterna. Eu e a minha família entregamos a nossa vida a Jesus. Passei a viajar nas missões com o missionário Alain. No meu país existe uma variedade de deuses. As pessoas são livres para escolher o Deus que vai querer seguir, então não tem problema se a minha família servir a Jesus. Ninguém irá nos incomodar. O povo começou a perseguir a minha família e também o prefeito da cidade. Cada um serve o seu Deus e não há discussão entre eles por esses deuses fazerem parte do mesmo reino. É o que diz em Mateus 12:26. Ora, se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? O povo indiano tem o seu Deus diferente. Cada indiano serve a um Deus. Eles são do mesmo reino. Não é de se admirar que no hinduísmo existam 330 milhões de deuses para o povo escolher. E todos esses deuses fazem parte da religião hinduísta. Existe uma união desses deuses. Eu escolhi Jesus, que não faz parte desse reino hinduísta. Passei por perseguição. Os demônios sabem quando alguém oferece perigo ao seu reino, que está prendendo milhões de pessoas na idolatria. Eu e a minha família recebemos ameaças. Tivemos que mudar de cidade, onde somos desconhecidos, para poder pregar a palavra de Jesus sem as autoridades saberem. Chegamos na cidade de Calicut e começamos a ganhar almas. Estava orando no quarto, senti uma presença maligna com arrepios gelados no meu pescoço. Eu estava tão focada na oração e pensei que fosse o frio. Depois cheguei a ouvir uma voz chamando o meu nome. Pensei que fosse o meu esposo. Quando terminei de orar, percebi que meu esposo estava dormindo e não estava frio. Aquele ser maligno em forma de cachorro, metade homem, metade animal, apareceu a mim. Eu ignorei a sua presença e fui dormir. A minha fé na proteção de Jesus me trazia segurança. O diabo não é uma pessoa física, ele é invisível. Quem tem um discernimento sabe de sua existência. Passei a viajar para a Europa e os Estados Unidos fazendo missões. Alain começou a me ensinar a fazer missões com ele nos primeiros meses de minha conversão. Depois passei a fazer sozinha. Fui com a minha irmã Chandra para os Estados Unidos fazer a obra de Deus. Fomos para a igreja onde Morris Cerullo estava. O que aconteceu com a minha irmã foi a falsa cura ministrada por Morris Cerullo. A minha irmã tinha esperança de uma cura que ela veio buscar através desse homem de Deus. A minha irmã estava enferma com câncer no ovário. Levei ela em uma das igrejas de Morris Cerullo. Ele olhou para a minha irmã e disse: "O Senhor Jesus me revela que tem um câncer no ovário." A minha irmã Chandra começou a chorar. Ele disse: "Assim diz o Senhor, hoje está livre desse câncer. Eu profetizo a cura em nome de Jesus." Voltamos felizes dos Estados Unidos. A minha irmã retornou ao médico para fazer exames e o câncer havia desaparecido. A minha irmã passou a viver uma vida normal com seu esposo. Eu e ela fizemos orações e consagrações a Jesus agradecendo pela cura. Meses depois a minha irmã morreu de câncer no ovário. Não sei o que aconteceu, ou o câncer voltou depois de sair, ou ele nunca tinha saído dela. Satanás enganou os médicos, fazendo eles não enxergarem o câncer que nunca saiu de dentro dela. A minha mãe inconformada dizia para Deus: "Por que esse câncer voltou?"
Viajei mais uma vez para os Estados Unidos. Estava em um culto onde o pastor orava e levava as pessoas ao delírio, histeria e gritaria. Ele começou a impor as suas mãos nas pessoas. Elas caíam para trás. Ele balançava suas mãos, fazendo várias pessoas caírem no chão. Ele chegou perto de mim e gritava: "A unção que está na minha vida passar para você." Eu senti a mesma energia que sentia quando era hinduísta. Esse pastor tinha o mesmo fluxo de chakra que eu tinha, por isso que ele tocava nas pessoas e elas caíam no chão. Elas riam, gritavam, sentiam prazeres. Eu olhei para o pastor e disse: "Pensa que me engana? Eu sei diferenciar o que é a unção de Deus e o fluxo de energia dos chakras. Eu já fui desse mundo que você está agora." O pastor disse: "Eu orei a Deus pedindo a sua unção, nunca consegui. Agora eu curo e assopro e as pessoas caem para trás. Se você tentar me escandalizar, as pessoas não vão acreditar. Eu apacento essa igreja há 10 anos. É uma estranha aqui." Eu saí daquela igreja pensando nesse movimento carismático que tem invadido a América. Esse movimento tem suas raízes da seita hinduísta que passei. Os carismáticos se sentem como deuses, e o dono do poder por realizarem curas, sinais e prodígios. Eles assumem o lugar de Jesus como o Salvador que vão solucionar os problemas pessoais. Eles se sentem os sacerdotes e mediadores entre Deus e os homens, proibindo das pessoas se aproximarem de Deus. Eles mesmos querem fazer as orações que é para as pessoas fazerem. Eles dizem que das suas bocas saem palavras de poder que mudam uma vida, profetizando mudanças de vida nas pessoas, por acreditarem que suas palavras farão milagres. Essa filosofia de querer ser Deus e resolver a vida da pessoa tem na religião hinduísta. Satanás um dia quis ser Deus e ainda deseja esse poder. E ele tem passado para muitos pastores e muitos movimentos a mesma filosofia de querer ser Deus. O movimento carismático não fala da salvação. Eles ficam derrubando as pessoas com os seus fluxos de energia maligna. Eles adoram fazer espetáculos, fazendo do púlpito um palco de mágica. Tudo isso para substituir o Evangelho de Jesus. O Evangelho se misturou com a seita hinduísta para nascer os evangélicos carismáticos. Igrejas dos Estados Unidos estão tomadas de fogos estranhos que veio da Índia para os templos de adoração. Voltei para a Índia. O meu esposo Ranjendra queria fazer orgias sexuais, fugindo dos padrões sexuais que Deus estabeleceu. Eu disse: "Não sou uma prostituta sagrada de demônios." Ranjendra foi embora de casa. Eu fui internada em um hospital e meu filho nasceu com 2 cabeças, mas não sobreviveu. Na Índia tem muitas crianças que nascem com deformações por causa do envolvimento que as mulheres têm com os demônios, como relações sexuais com demônios na forma física. As crianças nascem amaldiçoadas. Aquela criança que eu tinha no meu ventre era meu ligamento espiritual que tinha com Shiva, por isso que ele aparecia no meu quarto. Eu ouvia barulho de pisadas. Aquela criança que era o meu ligamento com o demônio impedia que eu crescesse na minha comunhão com Jesus. Depois que eu perdi a criança, o meu relacionamento espiritual ficou mais forte com Jesus. O Espírito Santo me revelou dizendo: "Lembra daqueles portais que abriste na cidade sagrada? Legiões de demônios foram soltos para corromperem o mundo." 3 meses depois que meu esposo tinha saído de casa, ele volta dizendo que pecou contra Deus e contra mim. Aquela criança que eu perdi era filho de um demônio, por isso que Deus não permitiu que ela sobrevivesse. Eu e meu esposo fizemos uma reconciliação. Em alguns meses depois ele teve morte súbita. Questionei a Deus pela morte de meu esposo. O Senhor disse:
Vou mandar você fazer a obra na Áustria, ficará morando nesse país. O seu esposo não iria deixar você viajar, e a alma dele estava se corrompendo com o mal. Eu tinha levar ele antes que Satanás o estragasse. Deus sabe o que faz, e o que é melhor para mim. Não tente entender Deus, compreenda o seu trabalhar. Não questione suas decisões, apenas confie. Estarei orando para Deus transformar você que ainda não renunciou às vaidades desse mundo. Senhor, rocha minha fortaleza, do Senhor brota mel, fogo e água viva. Tu és o meu esconderijo e o meu refúgio onde firmo os meus pés. Somos rochas imperfeitas e deformadas pelos pecados. O Senhor é o Deus que transforma e faz nascer uma nova criatura, tirando o coração de pedra e colocando um coração de amor. Faça a mudança interior nessas pessoas que descem na humilhação em sua presença. A rocha deformada é destruída. O Senhor desfaz o que é feio e faz bonito, fazendo uma nova rocha. Espírito Santo, tu és o agente dessa transformação, criando a pessoa, a imagem e semelhança de Deus, esculpindo a rocha para deixar perfeita para Jesus. Tu és a água que deixa o barro mole para fazer um modelo novo. Satanás não fragmentará essa rocha que se uniu a Cristo, nossa rocha verdadeira, que está ligada com seu povo, fazendo-nos forte e resistente. Que Deus abençoe a sua casa. Amém.